Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros, saudação a todos e a todas. Está começando o episódio 195 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. E hoje com muitos assuntos. Temos raio-x da Copa do Mundo, falar do título da Espanha, do vice-campeonato da Argentina, das estatísticas e curiosidades que marcaram esse Mundial de 2026. Mercado de transferências, atualizações da janela do continente europeu que os clubes estão se movimentando. As eliminatórias, as fases preliminares da Liga dos Campeões da Europa, da Liga da Conferência e da Liga Europa. E também os novos treinadores, a busca da Itália por um comandante e a definição da Alemanha. São os materiais que a gente tem aqui no Zona do Euro, os assuntos desta semana do episódio 195. Além de uma matéria especial sobre a história e a carreira de Luis de la Fuente, técnico da Espanha que ganhou a última Copa do Mundo. Então, com esses assuntos, e nós estamos cheios de assunto e o tempo é curto, como diria o poeta que a Sapucaí é longe, o Zona do Euro, episódio 195, está no ar. Eu sou o Paulo Nunes e já quero de antemão pedir desculpas a todos que estão nos acompanhando. Na última semana, Rafael Pfeiffer apresentou o episódio 194 do Zona do Euro. A gente deixou alguns materiais especiais também, mas em função de uma forte gripe eu não consegui fazer o programa da semana passada. E essa semana estou bem, já recuperado, só que a garganta ainda está um pouquinho debilitada. Então vocês podem notar um pouquinho, alguns momentos, alguma questão anormal, mas eu já quero pedir desculpas aos guaibeiros que estão com a gente. O Zona do Euro tem a apresentação de Paulo Nunes, a mesa de áudio é do Davidson Rosa, as edições do Rafael Baldez, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Antes da gente já começar a movimentar os nossos assuntos, quero dizer que você nos acompanha no Apple Music Guaíba Esporte, no Spotify Guaíba Esporte, também nos acompanha pelo nosso YouTube Music, Guaíba Esporte, e no Deezer também Guaíba Esporte. Por lá você acompanha todos os episódios do Zona do Euro. Todos eles ficam disponíveis por lá, a qualquer momento, para você acompanhar. Então, além da Rádio Guaíba, você tem as nossas plataformas digitais para acompanhar o programa. Vamos começar falando do mercado de transferências. Os holofotes estavam na Copa do Mundo, mas o mercado de transferências está a mil no velho continente. E essa é a janela mais forte da Europa, que marca o início da temporada 26-27, neste caso. Vamos começar pela Inglaterra, porque o Arsenal confirmou a contratação do atacante Christos Tzolis. 40 milhões de euros, que dá em torno aí de 231 milhões de reais. O grego chega aos Gunners após 2 temporadas de destaque no Clube Bruges da Bélgica. O jogador tem cartaz forte como uma das grandes revelações do futebol europeu dos últimos anos. Olha os números, 21 gols marcados e 14 assistências na sua primeira temporada na Bélgica. Já no segundo ano, que foi essa última temporada, 22 gols marcados e 29 assistências em 52 partidas. Esses números chamaram a atenção do Arsenal e do técnico Mikel Arteta, que solicitou à diretoria do clube a contratação do atacante de 24 anos. Tzolis é a terceira contratação do Arsenal feita nesta janela. Os Gunners, e a gente falou no episódio passado, já haviam contratado o goleiro Merlier e o zagueiro Piero Hincapié. O Hincapié estava por empréstimo e agora foi adquirido em definitivo pelo Arsenal. O Aston Villa contratou por empréstimo o atacante Alejandro Garnacho, que estava no Chelsea. Revelado pelo Manchester United, o argentino foi adquirido pelo Chelsea na temporada passada. Após uma temporada em Stamford Bridge, o jogador foi emprestado à equipe do Villa. O acordo entre os clubes prevê uma compra em definitivo por parte do Aston Villa na metade de 2027, ou seja, visando o início da temporada 27-28, caso Garnacho atinja alguns números de jogos estabelecidos no contrato. No ano passado, o Chelsea pagou 46 milhões de euros para contratá-lo do Manchester United e agora negociando. Por enquanto por empréstimo, mas pode virar uma transferência em definitivo do Alejandro Garnacho para o Aston Villa. Tivemos também o volante Andrei Santos, que foi anunciado pelo Manchester United, 56 milhões de euros o United pagou ao Chelsea para contratar o jogador.
e o Yuri Tielemans, que também foi para o United. O volante belga custou 35 milhões de libras, o jogador que estava no Aston Villa. Ainda nas janelas, devemos ter a confirmação logo do Bruno Guimarães no Arsenal. É uma expectativa também lá no futebol inglês. Já na Espanha, o Barcelona anunciou a contratação do atacante Karim Adeyemi, jogador de 24 anos que estava no Borussia Dortmund da Alemanha, e o contrato vai até 2031. O atacante será o 7º alemão a vestir a camisa do Barcelona. A transferência custou 22 milhões de euros, algo em torno de 126 milhões de reais, mas ainda pode render mais 7 milhões de euros caso o Adeyemi atinja metas que estão estabelecidas no contrato. O Dortmund ainda ficará com um percentual de uma futura negociação. Adeyemi vai se reencontrar com Hans Flick, treinador responsável por sua primeira convocação para a seleção alemã, quando ainda era jogador do Red Bull Salzburg da Áustria. Seu primeiro clube como profissional na época. O jogador é o segundo reforço do time catalão para a próxima temporada. O Barcelona já havia anunciado antes da Copa o Anthony Gordon, que estava no Newcastle. Portanto, Karim Adeyemi deixa o Borussia Dortmund, onde esteve nas últimas 4 temporadas, e agora vai jogar no Barcelona. Na França, o Thorgan Hazard, de 33 anos, que se destacou na última temporada pelo Anderlecht da Bélgica, foi anunciado pelo Lens, vice-campeão francês. Outras ligas também tivemos movimentações, né? O goleiro Jan Sommer, que estava na Inter de Milão, aos 37 anos teve seu contrato finalizado com a Inter e agora é o novo reforço do Clube Bruges da Bélgica. Na Turquia, o Besiktas anunciou o Leandro Trossard, que estava no Arsenal, 18 milhões de euros pela transferência do belga. Ainda na Turquia, destaque para o que está fazendo o Fenerbahçe, um clube que está investindo forte e pesado nesta janela, porque quer sair de uma fila, né? Mais de 10 anos que o Fenerbahçe não conquista o campeonato nacional, por exemplo, e está vendo o seu rival, o Galatasaray, ser tetracampeão turco de forma consecutiva. Bom, o Fenerbahçe anunciou o meia Mason Greenwood, que estava no Olympique de Marselha. Os turcos pagaram 39 milhões de euros ao Manchester United, dividido com o Olympique de Marselha, pelo meia de 24 anos. O zagueiro Nathan Ake, que estava no Manchester City, e o centroavante Vedat Muriqi, que estava no Mallorca, da Espanha, também são jogadores que foram anunciados nesta janela pelo Fener. Além deles, promessas, né? O Amara Diouf, senegalês de 18 anos que estava atuando no Generation Football do Senegal, e o centroavante Sadiq Cherif, de 19 anos, que chega por empréstimo de uma temporada cedido pelo Angers da França. Também foram outros reforços anunciados pelo Fenerbahçe. O elenco será comandado pelo técnico turco de 65 anos, Ismail Kartal, que chega para substituir Domenico Tedesco. E esse é o objetivo do Fenerbahçe, né? Impedir um pentacampeonato nacional do Galatasaray lá na Turquia e pôr fim ao seu jejum de 12 anos sem conquistar a Liga Turca. O elenco já conta, além desses reforços, com nomes como o goleiro brasileiro Ederson, o lateral direito Nelson Semedo de Portugal, o zagueiro, né, o Soyuncu e o Skriniar, o volante Kanté, o Fred, ex-jogador do Inter, né, volante, o meia Guendouzi e os atacantes Anderson Talisca, Marcos Asensio, Aktürkoğlu e Under. Agora, no Zona do Euro, episódio 195, nós vamos falar da Copa do Mundo. A Espanha derrotou a Argentina por 1-0 na final. O gol do Ferran Torres no último domingo no estádio MetLife, em Nova Jersey. Conquistou seu segundo título de Mundial, né? A Espanha havia sido campeã em 2010, agora campeã também em 2016. Mas tivemos algumas marcas na Copa do Mundo e nós vamos registrá-la agora para você. Mbappé chegou a 22 gols marcados na história das Copas e se tornou o maior artilheiro dos mundiais. Lionel Messi, com 21 gols marcados, também superou o alemão Miroslav Klose, com 16. Mbappé terminou a temporada como artilheiro da Copa do Mundo, da Liga dos Campeões da Europa e do Campeonato Espanhol. O meia Michael Olise, da França, se tornou o jogador com mais assistências em uma única edição de Mundial. Foram 7 passes para gol que o francês deu neste Mundial de 2026. O goleiro espanhol Unai Simón ficou 6 jogos seguidos sem sofrer gols em Copas, sequência que começou em 2022, na eliminação para o Marrocos, após o empate em 0-0, e depois acabou a Espanha perdendo nos pênaltis. Neste Mundial, o espanhol sofreu apenas um gol, nas quartas de final para a Bélgica. Portanto, somadas as duas Copas, foram 609 minutos do Unai Simón sem sofrer gols em Copas do Mundo.
A Holanda está invicta a 16 partidas em Copas. A última derrota da Laranja Mecânica em Mundiais foi na final de 2010, aquela derrota por 1-0 para a Espanha. Em 2018, eles não foram para o Mundial, mas em 2014, 22 e 26 foram eliminados nos pênaltis, sem perder na campanha. Porém, ainda busca o seu primeiro título inédito, né? A primeira Copa do Mundo com 48 seleções bateu o recorde de público nos estádios, que pertencia ao Mundial de 1994, que também teve os Estados Unidos como país sede. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo entraram em campo em 6 Copas do Mundo diferentes, um recorde estabelecido pelos craques. Vale destacar aqui que o goleiro mexicano Guillermo Ochoa também foi convocado para 6 Copas, porém não atuou nos Mundiais de 2006 e 2010. Então, por estar atuando, é o Messi e o Cristiano Ronaldo. Mas por estar em 6 Copas, Messi, Cristiano Ronaldo e Ochoa. Cristiano Ronaldo também se tornou o único jogador a marcar gols em 6 edições de Copas. Lionel Messi, vale destacar, não balançou as redes na Copa de 2010. O Cristiano Ronaldo fez gol em 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora em 2026. A Copa do Mundo de 2026 é a edição com mais gols marcados na história das Copas. Claro, né, que o feito ajuda muito porque essa edição ela tinha mais seleções, né? Então isso facilita o recorde porque também tivemos mais jogos. Mas de todo caso, foram 308 gols marcados neste Mundial. O volante Rodri da Espanha se tornou o jogador com o maior número de passes certos em uma única edição de Copas. O volante espanhol deu 756 passes certos ao longo do Mundial de 2026. Com um gol sofrido na campanha de 8 jogos, a Espanha se tornou a campeã com a melhor defesa da história dos mundiais. Lionel Messi se tornou o jogador com mais partidas disputadas em Copas. Foram 34 jogos, né, do argentino na história dos mundiais. 12 assistências, o argentino também é o maior garçom da história das Copas. Lionel Messi também se tornou o jogador mais velho, com 38 anos e 357 dias, a marcar um hat-trick, 3 gols no mesmo jogo, que ocorreu na vitória da Argentina na fase de grupos, no 3-0 sobre a Argélia. O técnico holandês Dick Advocaat, de Curaçao, se tornou o treinador mais velho da história dos mundiais aos 78 anos. Ele se emocionou com o gol da sua seleção contra a Alemanha na estreia. A Curaçao chegou a empatar em 1-1, né? Depois a Alemanha venceu por 7-1. Bom, a Copa do Mundo e as suas curiosidades, agora a gente vai falar sobre essa curiosidade voltada para a Espanha, que foi a campeã do mundo. O meia Fabián Ruiz entrou para o seleto grupo de jogadores que foram campeões da Liga dos Campeões e da Copa do Mundo no mesmo ano. Nesta temporada, o espanhol conquistou a UEFA Champions League com o PSG e o Mundial com a Espanha. Tivemos, em 74, os alemães, né, o Sepp Maier, Paul Breitner, Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Uli Honeber, Jupp Kappelmann e Gerd Müller, que foram campeões mundiais em 74 pela Alemanha e campeões europeus pelo Bayern de Munique. Em 98, o Karembé foi campeão mundial com a França e europeu com o Real Madrid. Em 2002, o brasileiro Roberto Carlos, campeão com o Brasil e com o Real Madrid na Europa. Em 2014, o volante alemão Sami Khedira foi campeão mundial com a sua seleção e campeão europeu com o Real Madrid. Em 2018, também foi um atleta do Real Madrid, o Varane, campeão do mundo com a França e europeu com o Real Madrid. O atacante espanhol Lamine Yamal se tornou o 4º jogador mais jovem a ser campeão de uma Copa do Mundo. E o zagueiro Pau Cubarsí se tornou o 6º mais jovem. A lista tem primeiro, claro, o nosso rei, né? Pelé, 17 anos, 249 dias, e ele foi campeão mundial em 1958. Em segundo está Ronaldo, 17 anos e 298 dias, foi campeão mundial em 1994. Em terceiro, o italiano Giuseppe Bergomi, 18 anos, 174 dias na Copa de 90. O treinador da Espanha é Luis de la Fuente. Foi campeão mundial, comandou a Espanha nesse título mundial. E muito se falou nos últimos tempos dessa história do de la Fuente, desde a base na seleção espanhola, com a seleção olímpica, tendo a sua carreira de treinador. Como jogador, fez história no Atlético Bilbao, mas não é um nome tão conhecido no cenário dos ex-atletas. Mas agora ganhou notoriedade, principalmente pelo título mundial com a Espanha. Já vinha do título europeu com a própria Espanha. Nós separamos um material especial sobre a carreira de Luis de la Fuente, que conquistou a 2ª Copa do Mundo da história da Espanha. Vamos conferir agora aqui no Zona do Euro.
Luis de la Fuente Castilho é natural da comunidade autônoma de La Rioja, província do País Basco, na Espanha. Como atleta, atuava como lateral esquerdo. Formado na base do Athletic Bilbao, de la Fuente atuou pelo clube basco por 8 temporadas consecutivas e por lá faturou seus únicos títulos da carreira de atleta. Hoje treinador, na época lateral, fez parte do time bicampeão espanhol nas temporadas de 82-83 e 83-84. Últimos títulos de La Liga conquistado pelo clube, inclusive. Pelos Leões, ele ainda foi campeão da Copa do Rei, em 1984, e no mesmo ano levou a Supercopa da Espanha, marcando um dos grandes elencos da história do Athletic Bilbao. Depois, o lateral esquerdo foi para o Sevilha, onde atuou por mais 4 temporadas. Na sequência, retornou ao Bilbao, onde atuou por mais 2 anos e encerrou a sua carreira de atleta em 1994, onde defendeu o Deportivo Alavés por mais uma temporada. Apesar de ter feito parte de algumas seleções de base da Espanha, o lateral que se tornou meia pelo lado esquerdo em alguns momentos da carreira, mas não chegou a ter convocações para a seleção principal da Espanha. 3 anos após se despedir dos gramados como atleta em 1997, Luis de la Fuente inicia a carreira de treinador no comando do Portugalete, equipe das divisões de acesso da Espanha, onde permaneceu até os anos 2000. No mesmo ano, assumiu o comando de outro clube basco, o Al Real, onde sairia em 2001. Com ótimo cartaz ligado às divisões de base, Luis de la Fuente também somou passagens, e foram 2, pelas categorias de base do Athletic Bilbao, clube onde se formou como jogador. Como treinador de base, comandou o clube entre 2006 e 2007 e depois, mais tarde, entre 2009 e 2011. Ao final daquela temporada, ele optou por encerrar sua carreira de treinador das categorias de base e, na sequência, assumiu o time principal do Deportivo Alavés para a temporada 2011-2012. Porém, depois de 18 meses no comando do Deportivo Alavés, o treinador foi demitido do cargo. Anos depois, em entrevista a um portal de notícias da Espanha, Luis de la Fuente descreveu que o período entre a demissão do Alavés até a retomada de sua carreira como treinador de futebol foi o mais difícil da sua vida. Nesta época, a Federação Espanhola buscava uma reformulação no futebol de base do país, pois o estilo de jogo adotado pelo Barcelona, clube do momento na Europa, e pela seleção principal, que vinha dos títulos europeus de 2008 e 2012 e da Copa do Mundo de 2010, necessitava ser replicado nas seleções de base do país. Com isso, em 2013, o treinador foi escolhido para comandar a seleção sub-19 da Espanha. Seu trabalho nesta categoria durou 6 anos, com a ideia da federação de formar uma nova base de equipe para abastecer a seleção principal do país, que já colecionava nesta época eliminações nas Copas do Mundo de 2014 e 2018, além da Eurocopa de 2016. Além da equipe espanhola sub-19, De la Fuente também comandou nas categorias sub-18 e sub-21. Seu trabalho nas divisões de base da Espanha trouxeram êxitos para o país. Em 2015, o treinador comandou a equipe que conquistou a Eurocopa Sub-19. 4 anos depois, conduziu o time Sub-19 no título europeu. Nesta altura do trabalho, que já vinha sendo realizado por Luis de la Fuente, a Real Federação Espanhola já vislumbrava um espaço para o treinador no cargo da seleção principal do país. Porém, antes da oportunidade de fato aparecer, o comandante foi responsável por dirigir a Espanha nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, no que seria a seleção sub-23 do país. Aquela seleção foi vice-campeã olímpica, perdendo a medalha de ouro na final para o Brasil. Mas aquele time base de Luis de la Fuente contava com nomes como goleiro Unai Simón, zagueiro Eric Garcia, lateral esquerdo Marc Cucurella, os meias Merino, Zubimendi e Dani Olmo, além do atacante Mikel Oyarzabal. Nomes que no último final de semana conquistaram a Copa do Mundo com a Espanha sob o comando, justamente, do técnico Luis de la Fuente. Na Copa do Mundo de 2022, a Espanha não fez a campanha que se esperava e depois daquele Mundial, o técnico Luis Henrique deixou o comando da seleção principal. Em dezembro do mesmo ano, a federação do país escolheu substituir Luis Henrique por Luis de la Fuente, da equipe sub-21, foi alçado para comandar a seleção principal do país. Na época, o evento de apresentação oficial do novo treinador da Espanha ocorreu em Madrid, na sede da Federação Espanhola.
Luiz de la Fuente agradeceu a Luis Henrique e explicou como seria o projeto da sua seleção espanhola. La primera pregunta, Luis Enrique, hemos intercambiado mensajes. Yo al terminar mandé unos mensajes y él me ha mandado también mensajes una vez que ha conocido que mi nombramiento, felicitándome. Tenemos, insisto, una muy buena relación y aquí públicamente la quiero reconocer, ¿no? Y con respecto a los jugadores, empieza una etapa nueva y todos los jugadores que son susceptibles de ser seleccionables tienen las mismas oportunidades. Empezamos, insisto, a trabajar ya desde este mismo momento para empezar a recabar información de todos en cuanto empiecen a jugar y tengan minutos y empiece la competición de nuevo, pues empezar luego a valorar qué jugadores son. Tenemos un principio de una idea formada, pero evidentemente hay muy buenos futbolistas y nadie tiene las puertas cerradas. Por supuesto, todo lo contrario, todos las tienen abiertas de esta selección. A sua nomeação foi uma intenção da Espanha adotar uma fase de renovação do futebol da seleção do país. Seu primeiro contrato era de 2 anos, até o fim de 2024. Após alguns amistosos, o primeiro desafio da Espanha de la Fuente foi a Liga das Nações de 2023. Na campanha, a Espanha estava no grupo 2 e se classificou como líder da chave, que tinha Portugal, Suíça e República Tcheca. A fase final da competição foi realizada na Holanda. Nas semifinais, a Espanha eliminou a Itália com uma vitória por 2-1. Pouco mais de um ano no cargo, Luis de la Fuente vivia sua primeira decisão no comando da Espanha. O título da Liga das Nações foi conquistado com muita emoção. Após o empate por 0-0 no tempo normal, a Espanha derrotou a Croácia nos pênaltis, brilhando a estrela do goleiro Unai Simón, com a calma do lateral direito Dani Carvajal, no estádio De Kuip, em Roterdã. Vamos lá, Jean, para as alternadas. E os pênaltis impecáveis todos que entraram, né? Os que não foram impecáveis foram os que pararam. Petkovic, vem ele para a cobrança. Petkovic defendeu Simón! Mais uma defesa monstruosa de Simón. Para ver, estavam checando ali para ver se o pezinho dele estava na linha. Tudo normal ali. Simón é a segunda defesa dele na final. E um goleiro que foi contestado, né, por muita gente, enfim, porque para muita gente ele só era escalado porque tem qualidade para jogar com os pés, né, porque não é tão bom embaixo dos paus, está mostrando aí na cobrança de pênaltis muita qualidade. Carvajal, a responsabilidade é sua. Respira fundo, lá vem ele, partiu para a bola. Carvajal! Gol! O título tirou a Espanha de um jejum de quase uma década sem troféus. Na sequência, o contrato do treinador foi renovado pela Federação Espanhola visando o ciclo da Copa do Mundo, mas antes de uma Eurocopa pela frente. No grupo B, a Espanha passou com 100% de aproveitamento contra a Itália, Croácia e a Albânia. Nos matas, os espanhóis passaram por Geórgia, Alemanha, desbancaram a poderosa França e derrotou a Inglaterra na final que foi disputada em Berlim. O título da Eurocopa veio com o gol do título sendo marcado por Oyarzabal, após cruzamento de Cucurella aos 43 minutos do segundo tempo. Depois do jogo, o treinador comemorou o título e enfatizou que a Espanha derrubou todos os prognósticos na Europa ao conquistar a Eurocopa. Bueno, has dicho contra todo pronóstico. Yo no es que consideráramos favoritos, ya dije que íbamos a estar en disposición de competir por ganar, lo hemos hecho de una manera, creo que es difícilmente mejorable, pero se puede pedir pues seguir creciendo, mejorando. Desde luego este grupo de futbolistas, se puede seguir creciendo y mejorando porque es un grupo de futbolistas que no se cansan de mejorar, de competir, de intentar ganar.
de que haya uno que se sienta orgulloso de ellos, os dije, desde el primer día hasta el último, no de ahora, sino de todo el tiempo que les conozco, y eso hace que el trabajo sea mucho más fácil para uno, ¿no? Pero fundamentalmente estoy muy contento, estoy feliz de verdad por esa ilusión que hemos generado, primero por los jugadores, evidentemente, por todo el cuerpo técnico, por todos la gente que hemos formado, esta familia que estabas apuntando, que estamos ahora trabajando junto a ellos, y estoy contento y feliz por mi país, por España, por la ilusión que hemos generado, y espero que también sientan el mismo orgullo hacia esta relación de futbolistas que pueden hacer historia y tienen un recorrido todavía muy largo. Devido aos resultados expressivos, Luiz de la Fuente chegou ao ciclo da Copa do Mundo com seu contrato renovado até a Eurocopa de 2028. A Espanha fez uma eliminatória europeia para o Mundial sem sustos. Dentro do período, a equipe perdeu a final da Liga das Nações de 2025 para Portugal nos pênaltis. Depois daquela final, o treinador espanhol disse que, quando é criticado, sorri. Ele disse que nunca vai responder ninguém, mas que o tempo coloca as coisas em seu lugar. Na Copa do Mundo, a Espanha de Luiz de la Fuente começou tropeçando contra Cabo Verde e no goleiro Vozinha, quem não lembra afinal. Mas depois foi crescendo, jogo a jogo, mantendo-se fiel ao estilo de jogo espanhol, com jogadores que fizeram seus caminhos no futebol de base do país. A maior consagração da carreira do técnico Luiz de la Fuente, de 65 anos, veio no último domingo no estádio MetLife, em Nova Jersey. Vitória por 1-0 sobre a Argentina, com o gol do título na prorrogação, marcado pelo atacante Ferran Torres. A narração é do YouTube da Cazé TV, na voz de Luiz Felipe Freitas. Vamos ver agora. Você vai tomar um vinho do Mico Merino. Vamos ver se surge um novo herói para o futebol espanhol. Ou se teremos a continuidade dessa história de heroísmo. Didibu Martínez, vem bola levantada, Nico Williams pro meio, olha a chance, vem a bola! De gostar do jogo, de querer agredir o adversário. Se foi com Xavi, com Iniesta, com Busquets, agora é com o Pedri, é com Rodri e é com Ferran Torres, é na Espanha. A Espanha faz o gol que pode ser o gol do título mundial. Depois do jogo, o treinador, Luiz de la Fuente, falou sobre o orgulho e a conquista da Copa do Mundo com a seleção espanhola. Buenas noches, desde la emoción, desde el orgullo, desde la felicidad, pues primero eso, saludo a todos. Y Antonio, sí estaba escrito. Tú y yo somos hombres de fe, me lo habías dicho desde el primer día, y yo también te decía que estábamos convencidos, y gracias a Dios aquí estamos. Te quiero mucho. Juan, primero dar las gracias a mi cuerpo técnico, a toda la gente que ha trabajado con nosotros. Es un cuerpo técnico maravilloso. Aitor, nuestro director deportivo. Sin este equipo es imposible conseguir nada. Los jugadores, los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente que hemos estado trabajando con ellos para que fueran cada día mejor. ¿Qué estamos sintiendo allí? Pues ahora mismo, el otro día, alguien me comentaba al pasar a la semifinal, y dije, será seguramente algo parecido a la felicidad. Pues debe ser algo, la felicidad debe ser algo así, pero sobre todo, más que eso, es orgullo, satisfacción, reconocimiento a una gente maravillosa, a unos futbolistas excepcionales, insisto, a un grupo humano de los que va a hacer época y que, insisto, es un honor trabajar con ellos. Así que, felicidad, muchas gracias. Durante a entrevista coletiva, em que comemorava o título da Copa do Mundo, De la Fuente aproveitou para agradecer e dedicar a entrevista ao técnico da Argentina, Lionel Scaloni, com quem revelou a influência do argentino na sua trajetória recente.
O treinador espanhol explicou que a amizade construída com Scaloni vem dos últimos anos e revelou conversas que teve com o comandante argentino antes de começar o Mundial. E mais, Scaloni teria lhe dado alguns conselhos para a disputa da Copa do Mundo. Hoje, Luis de la Fuente comanda a Espanha e defende a maior invencibilidade da história de uma seleção no futebol. São 39 jogos sem perder. E esse é o resumo da carreira do técnico do Luis de la Fuente, que no último domingo alcançou a glória máxima ao conquistar a Copa do Mundo com a Espanha. Lembrando que o elenco da Espanha, com 26 campeões, os 3 goleiros, o Unai Simón do Atlético Bilbao, o David Raya do Arsenal e o Joan Garcia do Barcelona. Os laterais Pedro Porro do Tottenham, Marc Cucurella do Chelsea, Marc Pubil do Atlético de Madrid e o Alex Grimaldo do Bayer Leverkusen. Os zagueiros Eric Garcia e Pau Cubarsí do Barcelona e o Laporte do Atlético Bilbao. Os volantes Rodri do Manchester City, Gavi Pedri do Barcelona e Marcos Llorente do Atlético de Madrid. Os meias Mikel Merino e Zubimendi do Arsenal, Dani Olmo do Barcelona, Fabian Ruiz do PSG e Alex Baena do Atlético de Madrid. Os atacantes, Oyarzabal da Real Sociedad, Borja Iglesias do Celta, Nico Williams do Atlético Bilbao, Vitor Munhoz do Osasuna, Ferran Torres e Lamine Yamal do Barcelona e o Yeremy Pino do Crystal Palace são os jogadores que conquistaram a Copa do Mundo com a Espanha. Rodri, volante e capitão da Espanha, foi eleito pela FIFA o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026. O espanhol soma esse prêmio ao de melhor jogador da última Eurocopa em 2024, que ele também foi campeão com a Espanha, e a bola de ouro da revista France Football, conquistada na temporada de 2024, aquela polêmica eleição da France Football que teve o Rodri como vencedor. O melhor jogador jovem do Mundial foi eleito o zagueiro espanhol Pau Cubarsí, de 19 anos. Já o goleiro Unai Simón venceu o prêmio de melhor arqueiro da Copa do Mundo. Ambos fazem parte do sistema defensivo espanhol, que sofreu apenas um gol no Mundial, Com o título, a Espanha não superou a Argentina apenas na final da Copa do Mundo, mas também na liderança do ranking da FIFA. Agora, o ranking tem a liderança dos espanhóis, com 1.995 pontos. Em segundo, a Argentina, com 1.970. Em terceiro está a França, quarto a Inglaterra, o Brasil está na quinta posição, com 1.804 pontos. Destaque para o Marrocos, que subiu para a sexta colocação do ranking, e o México, que fecha o top 10. Bom, falando de top 10, de rankings, vamos trazer também agora opinião aqui no Zona do Erro. Vamos trazer a opinião do nosso comentarista, Gutierrez Sanches, que vai montar a sua seleção da Copa do Mundo de 2026 e falar sobre essa escolha, Guti, da FIFA, que elegeu como melhor jogador do Mundial o Rodri. Chega mais, Gutierrez Sanches. Tudo bem, Paulo? Um abraço para você, para todo mundo ligado no Zona do Euro, falar um pouco da seleção da Copa do Mundo. A minha seleção da Copa do Mundo, ela é até de certa maneira parecida com a seleção popular, digamos assim, que a FIFA acabou divulgando, Eu vou posição a posição e a gente faz meio que uma comparação para poder entender e não ficar enfadonho eu falar uma e acabar falando a outra. Ele foi um destaque, por tudo que representa Cabo Verde, então o goleiro Vozinha escolhido pelo público eu acho muito interessante, até porque ele fez sim uma boa Copa do Mundo, mas eu escolhi o Kobel por vários jogos, mas também o jogo diante da Argentina, e para mim o goleiro suíço é um dos melhores, para mim foi o melhor da Copa do Mundo, mas tá de excelente tamanho a escolha pelo goleiro da seleção cabo-verdiana, ele que já tem 40 anos, e é legal também, o cara é uma história muito legal, com 40 anos, por Cabo Verde, você nem imaginava jogar uma Copa do Mundo, jogar uma Copa do Mundo bem e ser escolhido na seleção do campeonato, isso é muito legal, e a gente precisa também ter esse reconhecimento, essa visão, de que é um cara que também, não só pelo desempenho que foi bom, repito, eu escolhi o Kobel, mas não é algo injusto, absurdo, errado escolher o Vozinha, mas a história é muito mais legal ainda e só corrobora com a escolha dele. Bom, na lateral direita acho que não tem muita dúvida, tivemos bons laterais no na Copa do Mundo, no Campeonato Mundial, mas o lateral da seleção campeã para mim
Às vezes até precisa a gente ter cuidado, né, para não parecer uma escolha preguiçosa, assim, de escolher jogadores que são da seleção campeã, da vice, mas aquelas que chegam mais longe, inevitavelmente, têm a chance maior de ter feito uma grande competição. E é o meu caso, e da escolha popular da FIFA, o Pedro Porro, lateral do Tottenham, e que fez uma excelente competição. Não só o gol, que deu uma das classificações para o time espanhol, mas também pela competição como um todo. O cara que vai à frente, marca, tem uma capacidade, porque isso me chama atenção no time da Espanha. Não é assim, jogadores médios num time bem treinado. Não, são caras que sabem jogar, limpar, são muito tranquilos, frios, no sentido de não se sentirem pressionados. Pressionados que eu digo na prática, no jogo mesmo, alguém ali querendo te roubar uma bola, trocar passes, né, girar o jogo. Isso é muito importante e ele demonstrou isso. Para a dupla de zaga, um eu escolhi como o público, o outro não. O que eu escolhi junto do público, Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United, excelente Copa do Mundo. E para quem acha que foi só no quesito defensivo, já que ele é zagueiro, e foi também, tem a questão dele ser um cara, nos momentos de sufoco da Argentina, ter jogado bem, ter ido à frente, jogado como quase um lateral esquerdo, às vezes um volante por dentro ajudando na construção, já que a Argentina dava uma certa empurrada nos adversários quando precisava, claro, reverter situações, e foi comum isso, inclusive, na Copa do Mundo. O outro zagueiro, eu não escolhi. Tá de bom tamanho? Sim. O Dayot Upamecano, bom zagueiro francês, tá de bom tamanho, mas eu não posso deixar de fora o Pau Cubarsí. 19 anos, o que esse guri joga e o que ele tem de carreira ainda pela frente, serve para todo jogador da Espanha, mas eu preciso citar toda vez que for falar de um jogador da campeã. É impressionante como eles conseguem construir jogo, como eles conseguem trocar passes, como eles conseguem sair da pressão, fora a questão de tu ter 19 anos e ir pro embate contra Julián Álvares, contra Messi, né? Ou contra outros adversários que a Espanha encarou, como Mbappé, Olise, Dembélé. Pô, pensa nesse ataque da França e a Espanha não ter sofrido tanto assim. Então eu acho que é muito justo o Upamecano, mas eu escolheria o Pau Cubarsí, sem dúvida nenhuma. O lateral esquerdo, mesma coisa do Pedro Porro, talvez até mais unanimidade, né? Além dele ter saído, digamos, com a imagem que a galera curte, de querido, alguns de malucão, outros de um cara excêntrico, diferente e tal, mas ele é um baita lateral esquerdo. Marc Cucurella joga muita bola. Antes mesmo da Copa acabar, o Real Madrid já tinha anunciado ele, porque ele é muito bom. O Real Madrid, eu sei que o Real Madrid contrata jogadores depois de uma Copa. No caso do Cucurella não teve nada disso. Já sabia que ele era muito bom, já sabia que ele poderia fazer uma boa Copa, mas o que o Real Madrid quer é contar com ele e vai contar a partir agora do início dessa temporada 2026-2027. Outro cara que eu escolhi e também foi escolhido, Rodri, acho que não tem muita dúvida, né? É o principal jogador da Espanha, o motor da Espanha. A gente já vai para a escolha de melhor do mundo, em que ele foi escolhido o melhor do torneio. Para mim não tem muita dúvida, o Rodri joga muita bola, joga de terno, como a gente diz, organiza de trás, também é um termômetro dessa capacidade da Espanha de suportar pressões, de sair de alguns momentos de um pouco mais aperto. Ele é o cara que mais ilustra isso, sai para os dois lados, chuta de longe, organiza, é alto, primeira bola, enfim. Todo mundo conhece o Rodri, joga muita bola, eu não vou me estender muito com ele. Aqui eu vou ter que ir lá pro ataque, porque talvez não, com certeza é a única diferença que eu tenho a partir de agora no time em relação à escolha da FIFA. Eu não escolheria o Erling Haaland, apesar dele ter feito uma grandiosíssima Copa do Mundo, mas ele até ali o fato de pegar a Inglaterra nas quartas, mas fez gols, obviamente que fez uma grande Copa. Mas eu coloco no lugar dele um outro volante, Enzo Fernandes. Para mim jogou muita bola, mandou muito mal na final, mandou mal em alguns comportamentos dentro dos jogos, mas o que joga esse cara é impressionante, né? Ele tá no Chelsea, o Real Madrid também quer, que o Real Madrid quer meio que se desfazer do Camavinga, enfim, ou até do Tchouaméni, mas jogou muita bola. Então bota o Enzo e não bota o Haaland. A partir daí,
é a mesma seleção minha, a do povo. Eu coloco o Jude Bellingham como um dos meias, o outro, o Michael Olise, também muito importante, o que deu de assistência, o que jogou esse cara, quis fazer o gol, coitado, não conseguiu, mas o que jogou o meia francês do Bayern de Munique, então eu coloco ele também. E na frente, a coisa mais fácil do mundo, simplesmente os 2 maiores artilheiros da história das Copas, além disso, dessa própria edição, para mim, Kylian Mbappé e Messi não tem muito o que discutir. Por isso, essa minha ressalva, né? A única mudança propriamente dita minha, além do goleiro, do zagueiro que eu já citei, do meio pra frente é essa. Coloco o Enzo, meio retranqueiro isso, né? Mas é só uma questão de equilíbrio, não é de botar esse time pra jogar, mas eu reconheceria, melhor dizendo, o Enzo Fernandes, e aí tiraria o Haaland desse time, deixando, e vamos combinar que tá de bom tamanho, Mbappé e Messi. Quanto à escolha do melhor do torneio, aí fica complicado, cara. Por quê? O Rodri, já foi até uma polêmica com isso, com o Vinícius, na época que ele ganhou a bola de ouro, e o Vinícius ganhou o prêmio da FIFA e tal, né? Ficou uma galera um pouco incomodada até com isso. Mas eu entendo a escolha dele. Foi porque ele representa esse jogo coletivo da Espanha. Mas eu não escolheria ele. Tem o próprio Bellingham, que pra mim jogou muita bola, o Messi, o Mbappé. Pra mim esses caras foram, do ponto de vista individual, mais destacados do que o Rodri. Mas de qualquer maneira, como eu falei, existe uma explicação. Não é algo absurdo o fato dele ter sido escolhido melhor. Eu não escolheria. De todos, eu escolheria o Mbappé, sinceramente. As pessoas têm falado muito do Messi, e não tem problema nenhum. Pra mim o Messi poderia ser muito bem escolhido, até porque não há um destaque indiscutível, né? São caras que apareceram, chamaram de tal Copa dos Protagonistas, no fim foi o time coletivo que ganhou. Mas esses caras foram sim protagonistas. Mas eu escolheria o Mbappé e depois o Lionel Messi. De resto, concordo ali, né, com a seleção, e eu acho que tá mais ou menos de bom tamanho. Copa do Mundo é sempre muito legal por causa disso. Abraço, Paulo, abraço pra todo mundo aí ligado no Zona do Euro. A seleção da Copa do Mundo, né, segundo a FIFA, tem o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, o lateral direito Pedro Porro, da Espanha, os zagueiros Lisandro Martínez, da Argentina, e o Pamecano, da França, e o lateral esquerdo Marc Cucurella, da Espanha. 3 meias, né, o volante, o Rodri, da Espanha, os 2 meias armadores, o Olise, da França, e o Bellingham, da Inglaterra. E os atacantes, o Lionel Messi, da Argentina, o Haaland, da Noruega, e o Mbappé, da França, o técnico Luis de la Fuente, da Espanha. Agora a próxima Copa do Mundo será em 2030, com 6 países sedes do Mundial, que comemora o centenário das Copas. A 24ª edição da Copa vai ser especial por se tornar e se tratar do 100º aniversário da primeira edição de Copa do Mundo. Essa celebração justifica, inclusive, a inclusão de 3 sedes sul-americanas para a abertura do Mundial: Uruguai, Argentina e Paraguai. A proposta vencedora, que tinha Espanha, Marrocos e Portugal como anfitriões, vão seguir esses anfitriões para a sequência do Mundial. Mas começa no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, e depois vai para Espanha, Marrocos e Portugal, essas candidaturas conjuntas que venceram a eleição da Copa do Mundo. O centenário da Copa justamente é esse argumento para a FIFA aumentar para mais 16 seleções classificadas, elevando o número, que foi de 48 seleções nessa Copa do Mundo, com o projeto de ter 64 seleções no próximo Mundial. O primeiro jogo da Copa do Mundo de 2030 tem a data e o local, né? 8 de junho de 2030, um sábado na cidade de Montevidéu, no Uruguai, onde foi palco da primeira final e primeira partida de Copa do Mundo da história, lá em 1930. No dia seguinte, mais 2 confrontos acontecem, sendo um na Argentina, como reconhecimento ao papel do país vice-campeão no primeiro torneio da história, e outro no Paraguai, cuja escolha é justificada por ser sede da Conmebol, a única confederação existente na época da primeira Copa do Mundo da história. Nesses 3 primeiros jogos seriam realizadas cerimônias de comemoração do centenário da Copa, deixando as cerimônias de abertura, propriamente ditas, para os primeiros jogos nos outros 3 locais, onde, né, tem os anfitriões: Espanha, Portugal e Marrocos. E lá, nesses 3 países, acontecendo os outros 101 jogos programados, por enquanto, para aquela Copa do Mundo, a de 2030. Por questões logísticas envolvendo os 6 países,
em jogos na América do Sul, a Copa seria paralisada até o dia 13 de junho. Começaria no dia 8 e 9 aqui na América do Sul, e depois retomada no dia 13 de junho, quando seria a retomada da disputa na Espanha, no Marrocos e também em Portugal. Vale lembrar que a final está marcada para o dia 21 de julho, mas ainda sem uma sede determinada. A aceitação da Copa do Mundo com 48 seleções, inclusive, animou a FIFA no seu projeto para elevar para 64 o número de participantes ao próximo Mundial. Você está acompanhando o Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba, episódio 195 do Zona do Euro, que está passando voando com as nossas atrações aqui no programa. Já fizemos um resumo da Copa do Mundo, já passamos pela janela de transferências. Agora nós vamos falar de duas seleções que estão sem treinadores, ou melhor, estavam, né? Porque uma delas já anunciou. A Itália ainda segue em busca de um treinador e a seleção italiana vive uma grave crise na busca de soluções de peso para comandar a equipe. O técnico Pep Guardiola aparece como o grande sonho de Paolo Maldini, novo diretor técnico da seleção italiana. Mas ele também falou recentemente do seu compatriota, Carlo Ancelotti, comandante do Brasil, que tem contrato com a seleção brasileira até 2030, mas também esteve no radar da seleção italiana. Teve uma entrevista recente de Paolo Maldini lá na Itália. Livre no mercado desde que deixou o Manchester City, o Guardiola realizou na última quarta-feira mais uma conversa. Isso foi no dia 22 de julho, dele com os executivos da Federação Italiana. Segundo o jornalista italiano Nicola Schira, as conversas avançaram e o espanhol não teria pedido salário especulado de 20 milhões de euros anuais. Mas há um certo otimismo na Federação Italiana de confirmar o Pep Guardiola como treinador da seleção para o ciclo da próxima Copa do Mundo. A Alemanha, sim, já definiu seu novo técnico, é Jürgen Klopp. Foi anunciado na última semana como novo treinador da seleção. O treinador de 59 anos estava afastado das funções desde julho de 2024, quando deixou o comando do Liverpool, onde se tornou uma lenda no clube com uma passagem vitoriosa de longos 9 anos. O seu contrato, o contrato de Jürgen Klopp com a Federação Alemã vai até 2030, visando o ciclo do próximo Mundial. Klopp chega para substituir Julian Nagelsmann, que comandou a equipe alemã neste Mundial e foi eliminado na fase de 16avos para o Paraguai nos pênaltis. Bom, gente, sobre Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, como esse episódio a gente está cheio de materiais especiais e trouxemos muitas informações a você, guaibeiro, que nos acompanha, a gente vai deixar para a próxima semana. E aí nós vamos passar um raio-x nos playoffs da Liga dos Campeões da Europa, da Liga Europa e também da Liga da Conferência. Na próxima semana, no episódio 196, a gente vai falar exclusivamente desses playoffs. Então a gente vai ficar nesse débito para a próxima semana, porque já estamos chegando na reta final do nosso Zona do Euro e eu quero destacar ainda as datas que começam as principais ligas nacionais na Europa. Já está separado para a gente falar daqui a pouquinho. E eu quero dizer também que tivemos uma morte, confirmada nesta semana lá na Inglaterra. Bola de ouro em 78 e 79, quando apenas europeus recebiam o prêmio. 3 vezes campeão inglês, 1 vez campeão na Copa da Inglaterra, o ex-atacante consagrado com as camisas de Liverpool e Newcastle, Kev Kingan, morreu aos 75 anos após uma luta contra um câncer de forma agressiva. Esse câncer foi diagnosticado no mês de janeiro do ano passado. Ele vinha lutando contra esse câncer, mas acabou falecendo aos 75 anos. A confirmação foi nesta última semana. Bom, para a gente fechar o episódio 195 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba, as principais ligas europeias estão por começar no mês de agosto. Separei aqui o que marca o calendário. Neste final de semana agora, começa o Campeonato Russo, que é um campeonato com muito dinheiro, de muito apelo financeiro. Muitos brasileiros jogam por lá, mas não é uma das 5 principais ligas europeias. Mas fica a curiosidade que o Campeonato Russo já começa nesse final de semana. O atual campeão é o Zenit, defendendo o título por lá.
No dia 7 de agosto começam os campeonatos, o português e o holandês. 2 campeonatos de ordem alta entre as 10 principais ligas da Europa. São geralmente a porta de entrada para os grandes clubes no cenário europeu. Tem clubes tradicionais por lá, né? Porto, que é o atual campeão português, Benfica, Sporting e o Braga em Portugal, que falar na Holanda, né? Do atual campeão PSV, do Feyenoord e do Ajax. Então, esses 2 campeonatos começam no dia 7 de agosto. No dia 14 de agosto começa o campeonato turco. Campeonato também com muito investimento, principalmente do governo, né? Um campeonato bastante endinheirado. O atual tetracampeão nacional é o Galatasaray, mas tem time tradicional como o Fenerbahçe, o Besiktas. E o campeonato turco começa no dia 14 de agosto. Já as principais ligas europeias, aqueles campeonatos mais badalados, os nacionais, começam a partir do dia 16 de agosto. Nesta data, 16 de agosto, começa a La Liga, campeonato espanhol. Uma semana depois, no dia 22 de agosto, começam Premier League, que é o campeonato inglês, a Série A, o campeonato italiano, e a Ligue 1, o campeonato francês. No dia 29 de agosto é o último deles que começa. Também é o que tem menos clubes, né? Que é a Bundesliga, o campeonato alemão, tem 18 equipes, começa no dia 29 de agosto. Portanto, aí as datas do início das principais ligas europeias desta temporada 26-27. Bom, gente, o episódio 195 do Zona do Euro vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, que nos acompanharam. Lembrar que estamos disponíveis e voltamos a qualquer momento nas nossas plataformas digitais, no Deezer, no YouTube Music e no Spotify. Guaíba Esporte, para todos eles, para você acompanhar por lá este e os demais episódios do Zona do Euro. Semana que vem a gente volta aqui na Rádio Guaíba, a qualquer momento, nas plataformas digitais. Na próxima semana, vamos falar bastante dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa, indo da fase 2 para a fase 3, das 27 equipes que já estão confirmadas na fase de Liga, ainda restam 7 vagas. Vamos falar da Liga da Conferência e também da Liga Europa. Obrigado a todos, tchau! Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.